pois sem Ti nós não podemos viver, sem Ti nós não podemos vencer, sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua presença neste culto. Usa, Senhor, aquela que vai dirigir este trabalho nesta noite. Ó Pai amado, usa, Senhor, aqueles que irão subir neste altar, Pai amado, para falar das Tuas maravilhas, para cantar louvores a Ti, Senhor. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, que a Tua unção, Senhor, cubra todos nós, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, ser apagados neste lugar, mas que o Teu nome, o Teu poder seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Protege a cada um que está, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Deus, hoje e sempre, amém e amém. Glória a Deus. Nós queremos nesta hora passar a direção deste trabalho para a nossa missionária Eva Cupertino, que estará na direção deste culto de EBT, e toda a igreja continua adorando e exaltando ao Senhor. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em continuação, irmãos, ao nosso culto, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está aqui. É digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. E em continuação, irmãos, em adoração do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que faz na nossa vida, Deus que nos socorre, Deus que nos dará a salvação. Vamos estar ouvindo os filhos de Corá. O Ministério Filho de Corá, sauda a amada igreja, com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero saudar também os internautas que estão aí do outro lado, que pode também estar louvando junto conosco nesta noite, em um só louvor e uma só adoração. Vamos louvar o hino da harpa, número 3. Santo gozo tem em Ti, ó meu Senhor, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei.
O Ministério Filho de Corá agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Bom que nós estamos aqui, porque o Senhor ainda está. Ainda é tempo de adorarmos ao Senhor, porque Ele ainda está aqui. Separado, né? O povo, para que estejamos conhecendo a sua vontade e seguirmos e termos a nossa salvação de vida eterna, porque é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Irmãos, gostaria de chamar a minha irmã, Ana Júlia, para estar fazendo a leitura oficial nesta noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram em Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, e para os ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Como a Bíblia está falando, Satanás está solto por aí, e ele está tentando enganar o povo de Deus e aqueles que ainda não conhecem a sua palavra. Peço que os irmãos fechem os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de todo mundo que está aqui e aqueles que não puderam vir, Pai. Guarda a vida dos nossos pastores, Pai. E, Pai, livra-nos das armadilhas de Satanás, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, devemos estar atentos, não é? Antes líamos, ouvíamos Apocalipse, nós não entendíamos. E hoje conseguimos entender muita coisa porque estamos vivendo o tempo também de Apocalipse. E os tempos ruins estão aí, não é? O Senhor tem nos mostrado, tem nos avisado, porque Ele não nos deixará sem aviso, para que o povo venha se despertar, né, irmãos? Então, irmãos, continuamos o nosso culto ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui neste momento. Quero estar convidando também o Rocha Inabalável, são o grupo de jovens, Rocha Inabalável, para estar adorando ao Senhor neste momento. Glórias a Deus. Aleluias. Maravilhoso ver os jovens estar aqui, irmãos, porque estamos num tempo que eles estão lá fora perdidos e esses jovens estão aqui para estar adorando o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias.
muito lindo, irmãos, a gente vê os jovens amar o Senhor, se entregar para fazer para o Senhor. É muito bom a gente ver aquele que se entrega ao Senhor. Irmãos, vamos continuar ainda com uma jovem. Vamos estar ouvindo o louvor com a nossa irmã Ana Clara. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Imagine como o Senhor, né, recebe o louvor do verdadeiro adorador, não é? Irmãos, eu quero deixar para os irmãos em Hebreus 11, o primeiro. Ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não temos como nos apresentar diante do nosso Senhor. E é por isso que você está aqui, porque você tem fé. E o Senhor te ama. Jesus te ama, nós não temos ideia de como é o amor do Senhor para nós. Irmãos, em continuação, nosso culto em adoração ao nosso Senhor. Quero passar um momento ofertório para a obreira Maristé. Essa serva do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Cumprimento a igreja de Deus na paz do Senhor. E também meus irmãos internautas na paz do Senhor. Irmã, o Senhor está aqui neste lugar. Eu estou chorando porque Deus, Ele fala conosco nessa noite. Se Ele falou no hino que a Levita Clara cantou, você vai receber nessa noite, porque Ele vai falar também no momento ofertório. Porque Deus, Ele é poderoso na nossa vida. E eu quero ler para os irmãos, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não vende este perfume por 300 denários e não se dê aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidados com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nele os lançava. Jesus, entrando, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me balsemaram, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amados, este momento, para muito, às vezes, aflige. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para mim é momento de grande alegria. Porque cada vez que eu dizimo a casa do Senhor, que eu oferto em missões, eu sou grata, o que Deus Ele entrega para mim todos os dias. Amados, eu quero dizer para você, eu vou dar o exemplo da minha vida, porque eu vivo isso. Eu estava num trabalho há 3 anos, mas um trabalho pesado. Durante 2 anos eu trabalhei nesse trabalho. Consegui, mas de tanto peso, a minha coluna estragou uma vésperezinha que eu fiz a ressonância. Então, eu sempre na casa do Senhor, eu vim obedecendo os mandamentos que Deus deixou. Desde criança, já desviei, já saí da casa de Deus e voltei. Mesmo desviada, eu entregava o meu dízimo e as minhas ofertas, porque eu sabia que eu era errada, não era Deus. Eu sabia que eu, quando estava lá no mundo, sou eu que sou a ingrata, não Deus. E nós que recebemos o Senhor, o nosso Salvador, nós entregamos, temos que ser como Deus. Ele entregou a vida do Senhor, de Jesus, por nós. Porque Deus, Ele olhou do céu e viu que nós estava desgarrado. Não tinha, ninguém dava nada pela minha vida e pela sua vida. Mas o Senhor, o Deus poderoso, Ele teve misericórdia de mim e de você. Por que eu não ser grata ao Senhor com meus dízimos e minhas ofertas? E nem só isso, a gratidão, sou grata ao Senhor. Porque neste mundo, irmão, é a coisa pior que tem a ingratidão. Porque se você tem um irmão que você ama e ele faz coisa com você, ele é ingrato, você vai sentir
imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus. Muita gente diz assim: o Senhor é bom, perdoa. O Senhor perdoa, mas Ele é justiça. Ele é justo, mas Ele é justiça. Ele vai, Ele deixa até... Eu prestei bem atenção. Você presta atenção desde o culto. O Senhor está falando conosco para que nós vigiarmos, para que nós não ficarmos nessa terra. Sabe por quê, meu irmão? Ali quando a irmã, ela leu em Apocalipse, ela diz que o diabo está solto, está mesmo, porque foi Deus que permitiu. Só que eu quero dizer nessa noite, se você anda com Deus, diabo, ele não tem poder na tua vida. Sabe por quê? Porque você está debaixo da mão do Senhor. Então, nessa noite, a gente vê que Maria não importou com aquele Judas. Porque nós aqui na terra, eu tirei hoje pelo Espírito Santo, que ali Judas era um homem que vivia juntamente com Maria, Jesus e os seus discípulos ali. Como as pessoas vivem conosco, e diz, muitos já disseram para mim: por que tu tá o dízimo para a igreja? Eu disse: não te interessa, sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Se você quiser saber quem é Ele, vai servir também. Porque a resposta de um servo de Deus que está na presença do Senhor tem que fazer o diabo calar. Porque Satanás, ele não tem poder contra o que Deus te deu. Se Deus te deu, é porque você é de Deus. E se você fizer como Maria, Deus dava para Maria naquele tempo. Maria servia Jesus, se nós ler bem, em tudo. E ela sabia que Jesus ia morrer aqui. Porque está dizendo que foi na Páscoa, a última ceia, Jesus ia morrer. Sabe o que ela fez? Ela lembrou-se assim, pelo Espírito Santo está me indicando que ela lembrou assim: meu Jesus vai morrer, eu vou gastar o melhor por ele. Jogou aquele perfume em Jesus, enxugou com seus cabelos. Sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus já havia de ressuscitar Lázaro. Jesus, quando nós ofertamos com o coração, irmãos, meu querido, Ele abre porta aonde não tem condição do mundo abrir, mas Ele abre. Quero te dizer nessa noite, Deus, Ele olha não por a tua oferta, Ele olha para o teu coração. Se você tem um coração reto em Deus, você faz para Deus. Porque a igreja, ela precisa de oferta, mas Deus, Ele não precisa de dinheiro, do nosso dinheiro. Ele precisa do nosso coração limpo, daquilo que eu faço e que você faz. É isso que você vai saber se vai agradar a Deus ou não agrada. Aqui dentro do templo, irmão, é glória a Deus, aleluia. Lá fora é o que eu quero ver. É os nossos atos que Jesus, Ele está escrevendo no céu. Se nós, Ele diz que nós somos semelhança a Ele. O homem é semelhante a Deus. Temos que ser semelhante a Cristo para um dia entrar no céu. Não é porque eu quero estar aqui dizendo dos dízimos e das ofertas. É um ato que quando você é fiel, eu quero te dizer uma coisa. O crente, quando ele é fiel, ele é em tudo. Ele não deixa nada. É em tudo. Porque Jesus, Ele morreu todo. Ele não morreu por metade. Então, nessa noite, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta missionária, irmão, eu vou dizer o exemplo, eu tenho colocado em missões, ofertado, não te importa a quantia, se pode ter um Judas que vai te julgar só isso, não, mas Jesus, Ele olha aquilo que tu está colocando com amor, com carinho, é a grande oferta que Jesus, Ele abençoa nessa noite. E eu quero te dizer, não tema com a voz de Cristo no teu ouvido. Esquece o que o A e o B fala. Porque não vem de Deus. Vem de Satanás aquilo que é para te derrubar. Mas aquilo para te levantar, o Senhor, Ele coloca as mãos. Porque Deus quer abençoar a pessoa nessa noite. Deus quer abençoar. Mas é como o hino diz, tenha fé. Que você vai ser abençoado, você vai ser. Porque depois, irmãos, muitos pensam que colocar o dízimo e a oferta é que vai fazer ele prosperar. Não, o que vai prosperar é a tua fé.
Se tu tem que pôr, é mandamento. Eu tenho que colocar, porque é mandamento. Senão, se nós não cumprir, nós temos que cumprir os mandamentos todos. São mandamentos que Deus deixou. Mas a tua fé é que vai te levar muito além. Não deixe que Satanás ele rouba a tua fé nessa noite. Em nome de Jesus. Então, foi o que eu tinha acabado de falar. Eu coloquei no meu coração, eu vou sair do trabalho. Era 3 anos, eu tinha que dar, irmão. Eu tinha que dar mês. E como que eu ia encontrar outro trabalho? Aí o que acontece? Eu coloquei debaixo da oração e do que eu já tenho feito diante do meu Deus. Deus abençoou. Que esse mês eu vou dizimar muito mais do que por mês, todo dia. Sabe o que é isso? Porque Deus, Ele é fiel. O meu patrão aceitou na hora que eu encontrasse um trabalho, eu podia já entrar. Eu não paguei, não paguei nem um mês. Ele que me pagou, não pagou, fizemos a bem, mas Ele pagou tudo. 13º, férias e o meu mês trabalhado. Quem que faz isso? É ter fidelidade com Deus. Seja fiel, não te preocupe, às vezes você não está abençoado hoje, não é porque você não dizima e você está dizimando e ofertando e está fechado as portas, sabe por quê? Porque tem que crer. Como que você vai fazer uma coisa e não crê que vai acontecer? Creia que vai acontecer, porque vai acontecer no nome de Jesus. E eu quero também dizer para os irmãos que a nossa igreja já tem muito de banco. Se vocês, que às vezes chegou tarde do trabalho, não deu tempo de ir ao banco, tem muito de banco. E eu peço perdão, passou um pouquinho, mas eu falei o que Deus quis que eu falasse. Deus abençoou o coração de cada um. Eu vou orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Ah, tem o MBA também. Esse aí é meio inglesado, eu não sei nem falar. Mas vocês entendem, porque vocês é povo de Deus. Povo de Deus é rico. Tem muito de banco, tem tudo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Deus amado, pela tua igreja amada, Senhor, pela tua fidelidade conosco, Pai. Muito obrigado. Abençoa, meu Deus, nessa noite os dizimistas, ofertantes da tua casa e aqueles que vão te ofertar nesta noite. Multiplica 100 vezes mais, abençoando e guardando, Senhor, em todo o tempo. Em teu nome, Jesus Cristo, eu peço e creio que já são abençoados em nome de Jesus. Amém. A irmã Carolina vai estar louvando. Cumprimento a igreja, paz do Senhor. Já como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre.
Glórias a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade e entregar para o nosso pastor para recebermos o maná. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres nessa escola bíblica para todos, onde nós viemos meditar na palavra de Deus e render a Deus o que é de direito de Deus, a honra, a glória e o louvor. Só Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Deus merece nosso sacrifício vivo. Só Deus merece a nossa adoração em espírito e em verdade. E você está na casa dele e você pode fazer isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos já adoraram ao Senhor nesta noite? Quantos já disseram a Deus que Ele é bom, que Ele é rico, que Ele é maravilhoso, que Ele é Senhor, que Ele é dono de todas as coisas? Quantos já se entregaram a Ele neste lugar e sentiram a sua presença maravilhosa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, tenho visto aí os irmãos, a ausência de algumas irmãs, né, em especial algumas irmãs. Foram hoje quase 2 carros, né, lá para a DEF Odivelas de irmãs, juntamente também com o nosso copastor Eric Santos, está também conduzindo, por isso que ele não está aqui nesta noite. E nossas irmãs estão ali adorando e exaltando ao nosso Deus. E eu quero agradecer às nossas irmãs que, mesmo aquelas que não puderam estar lá em Odivelas, atenderam a convocatória de estar também aqui na Escola Bíblica para Todos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Mas vamos continuar orando para que Deus continue enchendo elas de poder, de graça, de unção e as traga em paz. E nós vamos aqui estar recebendo a presença cada vez mais do nosso Deus. Por isso que é bom servir a Deus, porque tem outras pessoas ou outros seres que dizem que é Deus, mas precisa estar indo a lugares. Mas a palavra de Deus diz, e é o próprio Jesus quem diz: vocês vão me adorar de forma verdadeira, em espírito e em verdade. Não vai importar o local, porque eu estarei aonde você estiver adorando. Mas é importante estarmos adorando a Deus também em conjunto, em família, na casa de Deus, porque Ele diz, aonde estiver, quando vocês se reunirem, 2 ou 3, ali estarei no meio de vós. E aqui tem mais de 3 pessoas, e Jesus está no nosso meio, recebendo a nossa adoração, e Ele está com a sua palavra poderosa para as nossas vidas nesta noite. Por isso, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Continue firme na presença de Deus. Sei que ainda aqui na DEF Lourinhã, muitos irmãos ainda não estão acostumados, né, ao culto de sábado, à escola bíblica para todos, visto que não estava acontecendo em nossa igreja, mas já estamos já há um bom tempo, mais de um mês pelo menos, nessa prática de aos sábados sentar para aprender do Senhor, para aprender da palavra de Deus. Então vamos estar atentos e Deus abençoe aqueles que já estão cientes, já estão ansiosos, famintos pela palavra de Deus e por isso estão na casa de Deus. E Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e ore para que Deus possa renovar as forças. E também temos muitos irmãos, que eu preciso explicar também, que tem muitos irmãos também que me pediram a paciência, em especial nesse período final do verão, né, até o verão acabar. O verão já acabou tecnicamente, mas muitos ainda estão trabalhando, visto que ainda tem horário de verão em funcionamento. E muitos pediram paciência comigo, porque eles estão trabalhando, como não tinha, né, a prática de estar no culto aos sábados, eles ainda estão trabalhando e às vezes estão chegando muito tarde, chegando aí agora às 7h30, 8 horas, e por isso que não tem tempo de estar na casa do Senhor, não por causa do horário. Mas depois aí que esse horário de verão acabar, eu creio que muitos irmãos estarão conosco na Escola Bíblica para Todos. Então vamos continuar orando uns pelos outros, para que Deus possa continuar nos ajudando em tempo oportuno. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui lembrar aos irmãos que amanhã é o nosso culto de celebração ao Senhor, com a família. Nós estamos preparando um culto especial para todas as famílias. Venha para a casa de Deus, venha para a casa do Senhor. Não fique em casa neste domingo. Domingo é dia do Senhor. Terça, quinta e sábado é o dia que nós damos ao Senhor. Nós trabalhamos, os nossos jovens e adolescentes, eles estudam, mas
no domingo é o dia do Senhor. Então tire o dia para o Senhor e venha para a casa do Senhor. A partir das 18h30 nós estaremos unidos e reunidos aqui neste lugar para adorarmos ao Senhor, para falarmos das nossas famílias, apresentar as nossas famílias diante de Deus. Eu estarei orando por todas as famílias aqui da ADEF Lourinhã. Aqueles que têm dificuldades, venha, traga e apresente ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus estará ouvindo as nossas orações. Convide pessoas também para estar na casa do Senhor, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, em especial aqueles que estão desviados. Você conhece alguém desviado dos caminhos do Senhor, ou alguém que nunca aceitou Jesus? Convide ele, peça, olha, vamos lá conhecer, vamos lá você ver como é que a fé, conhecer o Deus a quem eu sirvo, e ver como é que eu cultuo a ele, e aí deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele aqui no culto do Senhor, tá bem? Então, culto de celebração amanhã. Também quero lembrar aos irmãos que terça-feira nós temos culto de ensino da palavra de Deus. E nesta terça-feira é um feriado. E nós estaremos um trabalho um tanto diferente, visto que será a nossa última aula do curso Discípulos. Nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Nós vamos trazer a palavra aí, essa será a última. Estaremos fazendo um trabalho especial com aqueles que se comprometeram a estar nesses dias aqui. Inclusive muitos estão até com inscrição. Se alguém quiser também desejar o certificado, nós estaremos dando certificado. E terça-feira é um feriado. E nós precisamos usar todos os dias para estarmos na presença do Senhor. Então, nessa terça-feira, nós estamos aqui com um culto especial. É um culto de ensino, mas vai ser uma espécie de culto de celebração de ensino, com o ensino da palavra do Senhor. Então, venha, traga a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira também, nosso culto de pregação. Assim, nossa programação segue normalmente. Esta semana será uma semana um pouquinho diferente. É uma semana especial em nosso mês. Será a nossa Santa Ceia do Senhor. Nossa Santa Ceia aqui na ADEF, ela costuma ser nos sábados. Em geral, é no segundo sábado, porque em geral nós temos 4 sábados. Mas este mês, e quando tem 5 sábados, nós passamos a Santa Ceia para o terceiro sábado. E seria o caso agora de outubro. Seríamos na terceira semana, no terceiro sábado, ou seja, não seria esse próximo sábado. Mas como nós teremos uma atividade especial no terceiro sábado, dia 16, muitos irmãos estarão indo aqui de Portugal para a Espanha, para a posse do pastor Éfeso Kennedy. O pastor Éfeso Kennedy é muito querido aqui em Portugal, é filho do nosso pastor presidente, e ele é muito querido e muitos irmãos estão indo. Inclusive, estaremos também com a possibilidade, ainda não definir, de estarmos lá. Então, o pastor presidente decidiu colocar a nossa Santa Ceia para o segundo sábado, que será no próximo sábado, amém? Então, dia 9 de outubro será a nossa Santa Ceia. Então, aqueles irmãos que ainda não vieram, eu vou anunciar amanhã também. Estaremos aqui com a nossa Santa Ceia, só confirmar aqui a data, para os irmãos anotarem aí na agenda. Será a nossa Santa Ceia do Senhor. Então, eu quero contar com os irmãos aqui. Dia 9 de outubro será a nossa Santa Ceia. Aqueles que não vieram, relembra, estaremos anunciando durante a semana. Mas eu quero trazer uma palavra especial para os irmãos. Santa Ceia, meus amados irmãos, é algo muito lindo, é a nossa maior festa, nossa melhor festa que nós fazemos todo mês. A igreja primitiva chegou um tempo que fazia todo dia, né? E depois passou toda a semana e ficou determinado que seria todo mês. E para participar do corpo de Cristo precisamos de estar em paz com 3 pessoas: com Deus, com a igreja e conosco mesmo. E com os outros, né? Conosco ele também teria que estar com os outros também, né? Mas o diabo, ele tenta tirar a nossa paz. Ele tenta tirar a nossa união com Deus. Ele tenta tirar a nossa união contra os nossos irmãos, contra a igreja. E por isso ele trabalha ferrenhamente. Não se iluda, ele trabalha arduamente para que a gente não tenha paz. Mas eu quero dizer uma coisa para a sua vida nesta noite. O sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, livra de todo mal. Por isso você pode, com ousadia, determinar: esta semana será uma semana de bênção na minha vida, e eu vou encerrar essa próxima semana, vou encerrar participando do corpo de Cristo. Declara isso em nome do Senhor Jesus, e neste sábado estaremos aqui com a nossa Santa Ceia. Para isso é preciso vigiar, redobrar a vigilância, é preciso estar atento, e eu tenho certeza que você estará aqui comigo, ceando, fazendo parte do corpo de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, como já foi dito, nós estamos aqui com o nosso MBWay. Os irmãos que querem fazer as suas ofertas pelo MBWay, pode aqui pelo terminal, ou pode até pelo aplicativo direto para a conta. É só quem faz pela conta, printa e manda para as nossas tesoureiras, e também venha receber a palavra do Senhor. Você pode ou printar, ou você pode escrever em um pedaço de papel, dizer o dia, a hora e o valor, e traz aqui para receber a bênção. É muito bom, importante receber, trazer a bênção. É um texto muito conhecido daquela senhora, né, que deu tudo e foi a maior oferta, e a gente não atenta que Jesus sabia que ela era a maior oferta, que Jesus estava olhando, e ela ia entregar no gasofilácio e recebia a bênção do sacerdote. Então é importante você trazer a sua oferta. Muitos questionarão, pastor, a necessidade de questão de multibanco. Meu irmão, nós temos que entender que recursos financeiros, uma hora ou outra, vai para o banco. E na nossa igreja, estamos em um culto de ensino, e é muito importante deixar os nossos irmãos cientes, informados de como funciona a nossa igreja. Na nossa igreja, nós trabalhamos, todos os recursos vão para a conta da igreja. A igreja só tem uma conta, e todos os recursos vão para esta conta. Por quê? Para que facilite a questão de relatórios, e também o meio de as autoridades eles estão regulamentando. Se tiver alguma coisa errada na igreja, a primeira a saber são as autoridades. E os irmãos sabem que as autoridades estão de olho nas igrejas. Então, todos os recursos, por exemplo, temos aqui o nosso culto de sábado e do domingo. Todos os recursos que chegam aqui na ADEF Floriana, na ADEF Caldas da Rainha, em todas as ADEFs, em dinheiro, em espécie, é guardado e é colocado no banco. Então, tudo que nós compramos aqui, salário do pastor, tudo que compra aqui para o templo, arrendamento, todas as coisas que são feitas saem dessa conta, não saem de outra conta, saem dessa conta. E é passado, e todos os recursos é passado para essa conta. Aí fica fácil, né, saber o que entrou, o que saiu, como saiu e para onde saiu. Por isso, eu gosto de estar, o pastor Robson sempre nos orienta, está orientando os irmãos, informando os irmãos. A nossa igreja funciona assim. E funciona assim porque nós queremos chegar em lugares onde as pessoas lá fora, os crentes lá fora, dizem que é impossível chegar. Se os irmãos notarem, para a ADEF chegar aqui em Lorian, só chegou porque Deus é misericordioso com a cidade de Lorian, com os irmãos que estavam orando, em especial a nossa irmã Rosemary, estava aqui clamando, e chegou aqui, e quando chegou, se os irmãos observarem, não dava para pagar as contas. Hoje, graças a Deus, está dando para pagar as contas, ainda está, mas tem muitas outras igrejas que não dá para pagar as contas. E como é que isso acontece? Quando é uma conta só, facilita tudo vai para lá, e aí vai ajustando todas as coisas, e graças a Deus, meus amados irmãos, não tem passado um mês sem que os senhorios, né, de todos os templos, de todas as casas pastorais, recebam o seu dinheiro, os pastores recebem, os missionários recebem seus dinheiros, todas as contas são pagas, e isso graças à sua fidelidade, à sua gratidão diante de Deus. Só informando aos irmãos, para que os irmãos possam ter ciência disso, se alguém perguntar, não, meu dízimo e minha oferta, tudo relatado. Se quiser, é só chegar, o banco tá no extrato, já traz tudo. Por isso que é importante estarmos cientes dessas coisas. Amém, irmãos? Eu gosto de falar também, porque às vezes falando de dinheiro, sempre mexe com, né, o imaginário das pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, mas a igreja aqui já está assim. Sim, mas nós estamos trabalhando em um só pensamento, em um só coração, em um só propósito. E o propósito da igreja nesse momento é alcançar Portugal em todas as cidades e chegar em todos os países da Europa. Então os irmãos continuem orando, continuem clamando por esse objetivo, para que Deus dê, porque a gente não faz isso, o pastor Robson não faz isso com o dinheiro. O pastor Robson faz isso com fé, com a certeza de que Deus está conosco. E aí os irmãos vão dar nos seus dízimos, eu já falei, nós damos os nossos dízimos, não porque nós queremos ajudar a igreja, nós damos o nosso dízimo porque nós somos fiéis a Deus, e alguma igreja nós damos. Se você planta nesta obra, você tenha certeza que esta obra é um terreno fértil para você receber a bênção, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Então vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 40. Eu creio que eu não esqueci de nada, né? Hoje eu queria estar nosso culto cheirando tinta, né? Às vezes dá um pouquinho de alergia, mas é porque ia ficar tudo novo, tudo arrumadinho. Mas a gente teve um imprevisto
na nossa arrumação, né, de pessoas que tem alguns serviços aqui que precisam ser profissionais. Como eu disse, 11 irmãos trabalham no dia de hoje. E os irmãos fiquem atentos, porque de hoje ainda devo trazer aqui algumas informações para quando a gente vai fazer esse trabalho. Eu quero já, essa semana, já estar com tudo aqui, pelo menos aqui a nave está já ajustada. Os irmãos orem por esse projeto, por essa decisão, já está tudo comprado. Só precisa mesmo da gente, os irmãos que são, que trabalham com isso, para a gente não gastar tinta à toa, né? Não gastar massa também fora. Deixar os profissionais, já que temos os profissionais, e eles estão dispostos a trabalhar para o Senhor, então vamos usar os horários deles também. Amém? Todos acharam Marcos capítulo 1. Nós estamos aqui na DEF nesses sábados, estudando o Evangelho segundo escreveu São Marcos, versículo a versículo. Aqueles que estão chegando agora, a primeira mensagem não foi no templo, está em nosso canal do YouTube, a DEF Lourinhã. Se você ainda não é inscrito na DEF Lourinhã, por favor, pelo amor de Deus, procure aí depois a DEF Lourinhã no YouTube e se inscreve lá na DEF Lourinhã, e vai ter lá uma sessão, uma playlist só com o Evangelho de Marcos. E a primeira foi um panorama que nós demos no Evangelho de Marcos, e estamos dando versículo a versículo. Começamos do versículo do capítulo 1 e ainda estamos no capítulo 1. Hoje, com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, estaremos encerrando o capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto, estes 5 versículos que encerram o capítulo 1 de Marcos, conta a história de um leproso que Jesus o curou. Então eu quero começar esse nosso estudo nesta noite, e se eu fosse dar um título a esta mensagem, seria esta pergunta: querer é poder? Você pode dizer assim: querer é poder? Você pode perguntar ao irmão aí do lado: querer é poder? Tudo que você quer, você pode. É bem verdade que todas as coisas nos são possíveis, mas já advertia o apóstolo Paulo: mas nem todas as coisas me convêm. E tudo que nós podemos fazer em Cristo Jesus, nós podemos fazer em Cristo Jesus. Mas, a bem da verdade, todas as coisas que nós queremos, realmente nós podemos? Eu queria ser milionário. A verdade é, eu posso ser milionário? Essa questão de querer e poder é muito importante nós cristãos, neste tempo presente, atentarmos, porque o Senhor Jesus nos ensinou acerca do que nós podemos, e nós podemos todas as coisas nele,
Nós querendo, nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo. Mas tem coisas que nós não podemos ter. E não podendo ter, nós precisamos ainda continuar na presença de Deus, clamando para que Ele continue conosco. Porque o que mais precisamos é de Jesus. E muitas das vezes nós não queremos a Jesus. E precisamos de Jesus. Porque com Jesus todas as coisas nos é possível. O texto que lemos eu quero analisar de duas perspectivas. Através de dois olhares. O primeiro olhar é através do leproso. O leproso, tem 5 atos registrados nele, neste texto aqui. Não fala o nome dele, não fala quanto tempo ele estava com a lepre, só fala que ele era leproso. E ele ouviu que Jesus estava passando. Ele deve ter ouvido que Jesus curou a sogra de Pedro. Ele deve ter ouvido que Jesus curou o endemoniado lá no templo. E ele deve ter ouvido que as multidões iam ter com Jesus, e Jesus curava os enfermos e expulsava os demônios. Então ele deve ter dado uma notícia, então ele teve uma ação. Ele se aproximou de Jesus. Para eu e você se aproximar de Jesus, talvez possa ser uma coisa que a gente entenda como fácil. Porque nós temos essa liberdade de se aproximar de Jesus, de clamar o seu nome e a sua presença ser manifestada em nós, conforme ele mesmo disse. Mas pastor, ele disse que se precisar 2 ou 3, para ele estar no meio. Sim, se você estiver com um, ele não vai estar no meio. Se for só você, ele não vai estar no meio, ele vai estar do seu lado. Para estar do meio precisa ter 2, precisa ter 3 pelo menos. A verdade é que quando nós clamamos por Jesus, Ele manifesta a sua presença. Para nós, talvez entender esse texto, a gente não entenda na plenitude, na força que é essa história, na importância que é essa história. Porque Jesus, Ele é santo, Ele é Rei dos Reis. E o leproso se aproximou de Jesus. Foi o primeiro ato. E o seu segundo ato, ele rogou de joelhos. Pergunta: ele poderia rogar de joelhos sem se aproximar? Pode abaixar só um pouquinho o fundo musical. Jesus, ele poderia rogar. O que é rogar? É clamar. Clamar se entende que a pessoa está de uma certa distância. E você precisa elevar a sua voz. Ele não precisava se aproximar. Mas pastor, estar com Jesus é bom. Sim, estar com Jesus é bom. Só que tem um problema. Ele era leproso. E estes 2 atos que ele fez, poderia colocar ou deveria colocar a sua vida em risco. Porque pela lei, o leproso não poderia estar junto das pessoas. Ele precisava estar fora do arraial. Ele precisava estar fora da cidade. E não poderia estar junto de pessoas consideradas limpas, que não eram leprosas. E quando ele visse uma pessoa que não era leprosa, ele precisava levantar a sua mão e dizer: aqui tem um leproso, para alertar a pessoa, para a pessoa não se aproximar dela. Mas o texto está dizendo que este leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou e rogou a sua cura a Jesus. Ele poderia se ajoelhar e clamar a Jesus à distância, a mesma distância que ele tinha para levantar a sua mão e dizer: ei Jesus, não vem aqui não, eu sou leproso. Mas ele se aproximou de Jesus. O ato de se ajoelhar,
O ato de clamar, aqui até entende-se como normal, porque diante de Deus nós temos que nos ajoelhar mesmo, diante de Jesus nós temos que nos prostrar mesmo, e diante de Jesus nós podemos clamar, e quando nós clamamos com fé, Deus atende o nosso clamor e a nossa oração, mas ele não podia se aproximar. E o ato disso, ele poderia ser julgado, e no seu julgamento ele poderia ser apedrejado. Então entenda o que este homem está fazendo. Entenda o que este leproso está nos ensinando a nós nesse tempo. É preciso ter coragem para se aproximar de Jesus. E para ter coragem para se aproximar de Jesus, é preciso conhecer a Jesus. Porque sem coragem você não se aproxima. Se você sabe que Jesus é sacerdote, é o nosso sumo sacerdote, é o sacerdote dos sumos sacerdotes, e você sabe que não pode estar na presença dele porque um leproso iria deixar outro impuro, mesmo que a lepra não passasse, a pessoa que estivesse em contato com uma pessoa leprosa era considerada impura e teria que passar um tempo em purificação. Mas ele se aproxima, e este ato é um ato de coragem. Este ato não é um ato tímido. Já viu aquela pessoa que até acredita em Jesus, mas até para clamar, fica assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Para o vizinho não ouvir. Com vergonha das pessoas. Mas este homem, ele tem muita ousadia em sua fé. E é importante entendermos isso, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos crer em Jesus e acreditar crendo que Ele pode resolver o nosso problema e usar essa fé com ousadia em sua presença. Precisamos entender que na administração da nossa fé, nós temos que entrar na presença de Deus como filhos. É bem verdade que nós somos servos. E como servos nós precisamos trabalhar para o Senhor. Mas em sua presença Ele quer nos receber como filhos. Então, este homem mostra que ele conhecia Jesus. Porque se ele não conhecesse a Jesus, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, ele não teria a coragem de se aproximar de Jesus. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é maravilhoso, Jesus é eterno, a glória de Jesus é resplandecente. E diante de Jesus, uma pessoa que não tem condições, não tem forças para entrar, mas nós, pelo sangue do próprio Jesus, temos a força e entramos em sua presença com ousadia e com coragem. Ele se aproximou de Jesus. E não fez uma pergunta. Ele fez uma declaração. E ele não fez exatamente um pedido. Ele fez uma sugestão de pedido. Sabe quando você quer fazer um pedido e está com vergonha? Aqui dá para entender. Ele já teve coragem demais para chegar junto de um grupo de pessoas, porque Jesus era rodeado, rodeado de pessoas. E ele não podia estar rodeado de pessoas limpas, porque as pessoas poderiam levar ele ao tribunal, aos sacerdotes, ele poderia ser apedrejado. Mas ele se aproximou de Jesus. Quantas pessoas até querem Jesus, mas não querem se aproximar de Jesus? Quantas pessoas precisam de Jesus, mas nem clamam, nem se aproximam, não fazem nada? E a grande maioria delas não fazem porque não conhece Jesus. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós precisamos entender e usar essa fé desse leproso. Eu posso me aproximar de Jesus. João vai dizer, filhinhos, em uma de suas cartas, não pequeis, o pecado nos afasta de Jesus, não pequeis, mas se pecardes, você ainda tem uma atenuante, você pode se aproximar de Jesus.
Você pode se achegar a Jesus e pedir misericórdia. Ele é fiel e poderoso para nos perdoar os nossos pecados. Ô, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Jesus quer a gente perto dele. Nós precisamos entender que Jesus quer que nós tenhamos comunhão com ele, que nós temos comunhão com o Pai, que nós possamos entrar em sua presença e diante de sua presença, nós não precisamos temer ele, nós podemos chegar em sua presença, prostrar diante dele e clamar, não importa qual seja, o quão difícil seja, o quão complicado seja, não importa, nós podemos entrar na presença do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Você já entrou na presença de Jesus hoje? Ele se aproximou de Jesus, rogou de joelhos, e o seu rogar foi: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O que ele está falando? Qual é a fé deste homem? Ele tem uma fé de que Jesus tem poder. Ele viu, ele ouviu que Jesus curou enfermos. Ele ouviu que Jesus expulsou demônios, então ele teve uma fé: Jesus pode me curar. Ele chegou com toda a educação, ele clamou com suas ressalvas, mas é bom lembrar que a ousadia que ele precisava ter era de se aproximar de Jesus. E Jesus diz: eu quero, você ficará limpo. E ele ficou limpo após a palavra de Jesus. Naquele instante o poder de Deus foi manifestado. Naquele instante, as maravilhas do Senhor Jesus foi demonstrado. O poder de Jesus foi manifestado. Naquele instante, as pessoas viram: olha, Jesus também pode curar um leproso. Olha, Jesus pode fazer esse milagre também. Pode limpar, pode tirar a condenação, pode tirar o que afasta o homem da sociedade e recolocar ele dentro de novo na sociedade. Jesus pode restaurar a condição do ser humano. Jesus dará uma ordem a ele e ele não obedece. E aqui é onde está um problema. Pergunta para o seu irmão aí: você já desobedeceu uma ordem de Jesus? Jesus fez um milagre para ele. Jesus falou: olha, não conte isso agora para ninguém. Não espalhe essa notícia agora, mas vá e faça como manda a lei. Você já desobedeceu a lei demais por hoje. Volta a entrar na lei. Se apresenta ao sacerdote para que haja testemunho que você agora está limpo. Ele foi para o sacerdote? A palavra de Deus diz que ele começou a pregoar. Ele apregou, irmãos, quando a palavra de Deus diz que ele apregoou, ele está falando, e publicamente ele está falando assim, ele juntou uma certa quantidade de pessoas e disse: olha, eu era leproso e Jesus me curou. Aí você fala: mas pastor, por que Jesus proibiu o homem de falar que foi curado por Jesus? Por que Jesus fez isso? Então vamos entender agora esse evento pelo olhar de Jesus. Nós olhamos pelo olhar do leproso. Agora nós vamos meditar pelo olhar de Jesus. Quem era Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Nazareno, aquele que veio, Filho de Deus, para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados, para limpar os nossos pecados, para dar a libertação das nossas prisões. É esse Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o profeta maior, Jesus é a palavra, é o verbo vivo, Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Jesus é santo. Jesus conhecia a lei, Jesus entendia a lei, e Jesus explicava a lei. E Jesus viu que o homem era leproso. A primeira ação do leproso é se aproximar de Jesus. Ele não poderia fazer isso.
E não poderia fazer isso porque Jesus poderia entregá-lo ao sacerdote. Lembra que Jesus falou, vá e se apresenta ao sacerdote para que comprove que você está limpo? Jesus poderia não curar ele porque ele estava desobedecendo uma lei mosaica. E entregar ao sacerdote, ele poderia ser julgado, poderia ser apedrejado. Porque ele não estava só colocando pela lei, quando uma pessoa que estava limpa se apresentava junto de um leproso, e principalmente se tocasse um leproso, ele estaria impuro também. A lepra não passava assim, mas a pessoa estaria impura. E ele precisava de um tempo para se purificar e voltar ao sacerdote para comprovar que foi purificado. Era essa a lei. E Jesus poderia, meu filho, eu tenho que pregar, eu tenho que curar as pessoas, você está leproso. Eu posso dar a palavra para você, você não precisa se aproximar de mim não. Eu não preciso tocar em você não. Jesus podia curar ele à distância que ele deveria dizer, Senhor, aqui tem um leproso, não vem perto de mim não. Naquela distância ele poderia ajoelhar e clamar, Senhor, o Senhor pode me curar? Mas ele diz que ele foi e se aproximou de Jesus. Por lei, Jesus deveria fazer o quê? Levá-lo a tribunal. Mas não foi essa a primeira ação de Jesus. A primeira ação de Jesus, e é importante que nós cristãos sempre lembremos disso, porque tem muito crente que está sofrendo, tem muito crente que está com a mente perturbada, tem muito crente que está inclusive depressivo, porque não entende essa verdade. Jesus teve compaixão. Jesus olhou para aquele homem, perto dele, cheio de lepra, que deveria estar afastado, que deveria estar cumprindo a lei. Ele olhou para aquele homem e olhou com compaixão. Jesus, a primeira sua ação foi ter compaixão. Aproximou-se dele o leproso. Aí versículo 41, movido de grande compaixão. E quem tem compaixão não leva para tribunal. Quem tem compaixão perdoa a dívida. Quem tem compaixão perdoa o seu irmão. Quem tem compaixão não leva os meios errados que foram chegados. Quem tem compaixão perdoa. E movido de grande compaixão. Meu irmão, minha irmã, você estará aqui hoje porque a compaixão de Jesus te alcançou. Foi a compaixão, se não fosse a compaixão de Jesus, o amor de Jesus por mim e sua vida, nós não estaríamos aqui não. Quem sabe já estaríamos no inferno, mas Deus teve amor, teve misericórdia, teve compaixão da sua alma, das nossas vidas, e Ele se entregou por nós. Por isso nós podemos nos apresentar diante dEle em quaisquer circunstâncias. Ele pode fumegar, Ele pode matar, mas a compaixão dEle sempre chega primeiro. É preciso lembrar, Jesus tem compaixão de nós. Se você se apresentar diante dele com humildade, se prostrar diante dele, não importa, ele vai ter compaixão. Isaías se apresentou diante de Deus e ele viu que os seus lábios eram impuros e ele seria consumido, mas Deus teve compaixão. Jeremias se apresentou diante de Deus e os seus órgãos pareciam que desmontar, mas Deus teve compaixão de Jeremias. O apóstolo João se apresentou e viu Jesus, o cordeiro vivo, um leão da tribo de Judá. Ele mesmo disse que parecia que seus ossos iam desmontar, mas Jesus teve compaixão. Foi a primeira ação de Jesus nesse evento. Ele teve compaixão. E como é importante lembrarmos da compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus perdoa, a compaixão de Jesus liberta, a compaixão de Jesus cura, a compaixão de Jesus salva. Agora, lembra daquela história? Lembra daquela história que o centurião chegou, Senhor, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Ali a fé daquele homem se demonstrou só na palavra de Jesus. Ou seja, a palavra de Jesus bastaria para curar aquele homem. Mas
depois que teve compaixão, Jesus estendeu a mão para o leproso. O leproso não devia estar ali. Jesus não deveria recebê-lo. Mas a compaixão de Jesus, ele poderia só mandar a palavra, ser limpo, e depois de ser limpo, se abraçar. Lembrem que se o limpo chegasse na presença de uma pessoa leprosa, ele ficaria impuro. Jesus chegou santo, puro, reto, sem pecado, estendeu a mão. Só que Jesus não estendeu a mão assim. Jesus não estendeu a mão esperando que ele desse a mão de volta. Jesus não estendeu a mão esperando que o leproso respondesse com a sua mão. Não. Jesus estendeu a mão e tocou. E aqui há algo importante sobre Jesus, porque naquela época, se uma pessoa como nós encontrássemos um leproso e pegasse na mão dele, e tocasse nele, ou tocasse até nas vestes dele, éramos considerados impuros. E olha que nós temos pecados, somos falhos. Jesus é santo, puro, foi lá e tocou. Além de compaixão, Jesus tem poder. Porque ao contrário de Jesus ficar impuro, foi o homem que ficou limpo. É isso que acontece com quem chega diante de Jesus. Ele pode chegar todo arrebentado, ele pode chegar todo sujo, ele pode chegar todo preso, ele pode chegar todo acabado, mas ele não contagia Jesus, é Jesus quem contagia ele. Ele pode chegar todo malamanado, mas é Jesus que chega com as suas misericórdias. E aonde Jesus toca, tudo se transforma. O leproso fica limpo, o doente fica curado, o preso fica limpo, e o que é perdido se salva. É só Jesus tocar. A fé daquele homem fez um ato corajoso dele, mas o ato de Jesus mostra o seu amor para conosco, o seu poder para conosco, a sua palavra é poderosa, os seus mandamentos são poderosos, mas o toque de Jesus também é, o toque de Jesus também é, o toque de Jesus também é, o toque de Jesus purifica. Jesus tocou. Aquele homem queria ficar? Aquele homem queria ficar? Aquele homem queria ficar? Ele queria ficar curado. E ele usou os métodos completamente errados pela cultura judaica, melhor dizendo. Mas ele não podia ficar curado. E mesmo curado, ele ainda precisaria de tempo para provar que estava curado. Porque a cura não era instantânea. Aí Jesus pega e diz: eu quero e eu posso. Fique curado. Você sabe o que é você ouvir de uma pessoa e dizer: o senhor pode fazer isso? E a pessoa dizer: eu posso, mas não quero. Mas Jesus, por isso que é importante lembrar da compaixão de Jesus pelo leproso. Ele disse: eu quero. Eu vim para isso mesmo. Para dar cura aos doentes. Para dar vida aos mortos. Para dar paz aos que estão atribulados. Eu vim para isso mesmo. E eu posso. Fique curado. E a palavra de Deus diz que imediatamente. Imediatamente. Não foi um processo que demorou uns minutinhos. Não foi um processo que seria natural, demoraria pelo menos 15 dias. Não. Foi imediatamente. Tocou. As manchas foram embora. Não sei para onde foram. A verdade é que o homem ficou limpo. Você não glorifica o Senhor porque Deus pode, Ele quer e Ele pode. Eu e você às vezes podemos nos perguntar: querer é poder? Será que o que eu quero eu posso? O que Jesus quer, Ele pode. O que Jesus quer, Ele pode. O que Jesus quer, Ele pode. E Ele quer que você tenha vida plena com Ele, que você tenha comunhão com Ele, que você esteja junto dEle.
Porque o querer de Jesus é esse, meus amados irmãos. Jesus veio para nos salvar, e veio para nos salvar por quê? Porque perdidos estávamos longe dele. Ele veio nos salvar para que a gente pudesse estar junto dele. Aí Jesus fala para aquele homem, curou. As pessoas ficaram, ó. E olha que já viram um monte de milagres de Jesus fazendo, né? Mas quem não se espanta com o milagre de Jesus, irmão? Quem não se espanta com o poder de Jesus? As nossas vistas. Eu creio, mas eu tenho certeza que eu vou ficar, os olhos vão crescer, a minha expressão aqui não vai ficar fotogênica, porque eu vou ficar admirado com o poder de Jesus. Aí Jesus diz, olha, você já cometeu um bocado de delito aqui, tá? Você deveria, à distância. Eu vi a distância. Jesus não falou isso, eu estou só levando os irmãos a entender o que eu quero passar. Ou pelo menos não foi registrado assim, né? Mas vai para o sacerdote. Não conta nada a ninguém agora, não. Vai para o sacerdote. Comprove que você está limpo. E depois você faça o que você precisa fazer. Por que Jesus disse isso? Veja, o leproso não podia estar perto de pessoas. As pessoas que ele podia estar perto eram outros leprosos. E leproso, perto de leproso, fica o quê? Mais leproso. Jesus é o santo. É o rei dos reis. Então Jesus estava perto de uma multidão. Ele vai, o leproso, apregoa. Começa a pregoar muitas coisas e divulgar o que aconteceu com ele. Aí o cidadão que não podia contar com pessoas, estava cheio de gente para ouvir ele pregar. E Jesus, que podia estar com a multidão, teve que ir para lugares desertos. Você entende por que é importante obedecer Jesus? Mesmo que a ordem de Jesus pareça um pouco contraindicatória, mesmo que a ordem de Jesus pareça ser um pouco indigestiva, mesmo que a ordem de Jesus fira um pouco do seu querer, de você se expor, de se você impressionar, que obedecer Jesus é melhor. Porque mais importante do que eu estar com uma multidão de pessoas pregando o evangelho de Jesus, é mais importante que esta mesma multidão esteja com Jesus. Aí eu quero encerrar essa passagem, o capítulo 1, mostrando como Jesus chegou na terra e como ele demonstrou o seu poder, a sua autoridade. A sua autoridade foi admirada no templo, em Cafarnaum. As pessoas ficaram admiradas com o poder que ele tinha sobre os demônios, que até então os demônios não eram expulsos. As pessoas ficaram admiradas com sua paciência em atender uma multidão, à porta da casa de Pedro, e ir curando um a um, expulsando o demônio um a um, e calando a boca deles. E neste capítulo 1, nós observamos que Jesus chega diante de uma direção, passa por um regulamento, e aí é importante, a gente está dentro da linha, passa por um regulamento que precisava ser antecedido por João Batista, precisava ser batizado, mesmo sem precisar do batismo, porque o pecado já estava sobre ele, embora ele não estivesse pecado. Ele começa a fazer as suas coisas, passa pela tentação, começa a pregar a sua mensagem, e aí nós observamos que a mensagem, a pregação, é mais importante do que os milagres, ou é mais importante do que os milagres. Ele começa a juntar discípulos para si, e uma multidão está seguindo. Ele começa o capítulo 1, com a regra sendo cumprida por Jesus, e termina o capítulo 1, Jesus quebrando a regra, por causa de sua compaixão por nossas vidas. Jesus não era para nascer de uma virgem, mas precisava nascer de uma virgem, porque o pecado passa por nós homens. Precisava nascer de uma virgem, e ele nasceu de uma virgem, quebrou as leis naturais. Ele já mostra que tem poder sobre a natureza humana, já no seu nascimento. Ele já mostra que tem poder sobre os demônios, só na sua mensagem. Ele já mostra seu poder sobre os doentes, só na sua determinação
E Ele mostra que todas as coisas lhe é possível. Se Ele quer, Ele pode. Se Jesus quer, Ele pode. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus quer que a gente tenha salvação, vida eterna, vida plena, vida abundante, vida liberta, vida alegre. Jesus quer e Ele pode. Eu quero, mas eu não posso. Mas em Jesus, todas as coisas nos são possíveis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que me fortalece é Jesus de Nazaré. É Jesus o Cristo, o Filho de Deus vivo. É Jesus, o mesmo que cura os doentes, que expulsa demônios, o mesmo que toca no pecador. E o pecado não vai para ele, mas a sua santidade passa para o pecador. E o pecador se torna limpo. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Você pode glorificar ao Senhor por ter a certeza que Jesus não vai te apedrejar. Jesus não vai te matar. Se você se apresentar diante dele em humildade, em humilhação, ele vai ter compaixão de você. Você glorifica o Senhor porque ele já está usando da sua compaixão nas nossas vidas. Porque se estamos aqui é porque já experimentamos o seu poder, as suas misericórdias e o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, a Jesus toda a glória e todo louvor. Por causa desta ação de Jesus, todo o poder é dado a Jesus. Então glorifica a Jesus, exalte a Jesus e fique firme com Jesus. Aleluia. Você pode ficar em pé nesta hora. Eu quero agradecer a todos que vieram nesta noite e ouviram a palavra do Senhor. Eu sei que é a palavra de Deus. E quando Deus fala, é Deus que fala. Eu sei que não foi eu sei que foi o Espírito Santo falando nos nossos corações. E se há alguém que precisa se apresentar diante dele, levante suas mãos e venha até aqui à frente e clame por ele. Ele não vai te rejeitar. Você pode levantar as suas mãos nesta hora e vamos orar. Eu creio no Jesus que livra, que limpa, que perdoa, que cura, que até ressuscita. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Jesus. Você acredita nesse Jesus? Você acredita nesse Jesus? Ele está aqui no nosso meio. E não importa da forma como você chegou, uma coisa é certa, Ele não quer que você saia do mesmo jeito. Ele quer que você saia restaurado pelo seu poder. A Bíblia nunca diz, a gente aqui coloca, venha a Jesus como estás. Nunca diz isso. Embora quando Jesus chama é para ser o chamado específico. Mas a gente sabe que nós podemos chegar, qualquer pessoa pode chegar diante de Jesus como está. Mas uma coisa é certa, quem chega diante de Jesus, pode estar do jeito que for, não vai voltar da mesma maneira. E eu creio que você não vai voltar para sua casa da mesma maneira nesta noite. Eu creio que você pode sair daqui com mais fé, com mais coragem, com mais vigor. Eu creio que você, mesmo que você chegou aqui alegre, você vai voltar aqui com mais alegria no Senhor, com mais disposição de servir ao Senhor, porque quem se encontra com Jesus não volta da mesma maneira. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que cura, que livra, que limpa dos nossos pecados. Estamos diante de Ti, Senhor, e eu quero apresentar a Tua igreja que ouviu a Tua voz nesta noite. Ó Deus, aqui está o Teu povo, Pai. Ó Deus, eu não sei como é que eles chegaram aqui neste momento, Senhor. Eu não sei, ó Deus, se eles chegaram, ó Deus, necessitados. E quem sabe, ó Deus, chegou até pensando que o Senhor iria rejeitá-los. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor, na sua bendita graça, não rejeita ninguém. É o Senhor Jesus mesmo quem disse, ó Pai amado, que aquele que se aproxima dele, que aquele que o Senhor entrega a ele, de maneira nenhuma rejeitará. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. Nós tomamos fé da Tua palavra, Pai amado. E por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança os corações, ó Deus, que aqui está, Senhor. Alcança os corações que aqui estão, ó Pai amado. Que, ó Deus, venham ouvir a Tua voz, que venham aprender da Tua palavra. Mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra tem poder para transformar. Por isso, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito comece a mover-se, ó Deus, nos corações dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor, e haja transformação em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos
transformação nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode fazer assim com suas mãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E domingo estaremos de volta. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos em uma só voz cantemos. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.